Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Priscila Rezende nasceu em Belo Horizonte em 1985. É graduada em Artes Plásticas pela Escola Guinhar. Raça e identidade são os principais temas que norteiam seu trabalho. Performances como Laços, Bombril, Barganha, Deformação, Vem Pra Ser Feliz explora as tensões entre a memória pessoal e a memória do corpo frente aos dilemas do racismo. Bem-vinda ao Gargalheira, Priscila Rezende. É um enorme prazer a gente te receber aqui para conversar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que a gente percebe em algumas obras suas, como, por exemplo, sobretudo as performances, né, e aí eu estou pensando aqui mais no caso de Purificação e de Bombril, que é de você se instalar no meio da representação estigmatizada e começar a construir a partir de dentro de lá. Então, você se instala dentro da representação estigmatizada, né, e começa a construir de lá de dentro. Eu queria saber como é que você construiu esse movimento e queria saber também como foi o processo de criação dessas duas performances. Boa tarde. Gente, obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar, né, um pouco mais dos trabalhos. Assim. Então, os meus trabalhos, eles sempre partem de experiências pessoais, a grande maioria dos trabalhos. Alguns dos meus trabalhos eu busco referências históricas, pensar a história, né, do negro na sociedade brasileira e parto de momentos históricos, mas uma boa parte dos meus trabalhos, a grande maioria, na verdade, partem das minhas experiências pessoais. Pego ali coisas que já ouvi, né, como mulher, como uma pessoa negra, para a partir daí pensar os trabalhos, e eu quero com os trabalhos não mais ser silenciada, né? Eu vejo a performance e o trabalho que eu faço como esse lugar para denunciar, para tratar do racismo, de várias situações das quais eu já vivi, e que durante muito tempo eu não fazia ideia de como lidar com isso. Né? Assim, eu acho que, na verdade, é uma situação bem comum para todos nós, né? Que somos pessoas negras. Assim, durante muito tempo, durante muitos anos, eu não sabia nem nomear, na verdade, o que me acontecia, né? Não dava esse nome para várias situações das quais eu vivi. Acredito eu que piadas, né, assim, comentários e desprezo em relação à aparência, né, às nossas características e principalmente o cabelo, acaba sendo comum a praticamente toda pessoa negra. Né? Passei muitos anos da minha vida alisando o cabelo e já ouvi coisas assim, até que a piadinhas assim não era tão frequente, sabe? Mas eu sentia um desprezo e já ouvi até uma pessoa que uma vez eu alisei o cabelo, depois de um tempo, com o cabelo natural, e a pessoa, quando me viu, primeiro elogiou, disse que tinha ficado bonito, e depois perguntou se eu tinha vendido a casa da minha família para alisar. Então, assim, foi uma situação bem pesada, assim, bem pesada, e eu tinha 12 anos quando essa situação aconteceu, assim, então foi uma situação que ficou muito marcada para mim. E na performance Bombril, que é uma das minhas primeiras performances, ela traz essa questão da estética do cabelo, mas não só para pensar como a sociedade ela nos menospreza, como ela nos diminui por causa dessa aparência e por causa dos nossos traços, mas quais são os impactos disso, né, numa existência negra. Já vivi situações assim de buscar trabalho, e a gente sabe ali que a gente tem curso, a gente tem uma formação, a gente tem uma experiência, a gente né, tem um currículo e a gente vai em vários lugares, você nunca é contratado e você nunca consegue descobrir por quê, porque, né, ninguém nunca fala para você diretamente, não vamos te contratar porque você é uma pessoa negra.
né? A gente ouve, às vezes, ele, o perfil não está alinhado ao perfil da vaga. Mas eu já cheguei a ver, assim, bem evidentemente, na verdade, numa postagem na internet, as pessoas discutindo sobre essa questão do cabelo, e várias pessoas negras falaram que realmente ouviram, assim, diretamente, assim, bem diretamente, que elas não seriam contratadas por causa do cabelo, ou que se elas quisessem um trabalho, elas deveriam alisar o cabelo, raspar a cabeça, né, mudar a sua aparência, mudar aquilo que é, na verdade, né? Então, esse trabalho, ele vem para pensar, né, esse racismo diante das nossas características, mas como que isso impacta na nossa vida, para muito além de ser uma piada, né? Porque quando a gente fala o quanto isso nos ofende, tem muitas pessoas que falam que é só uma brincadeira, né? É só uma brincadeirinha, é uma piada. Você não precisa se ofender tanto. É uma coisa pequena. E não é pequeno. Né? Assim, só ouvir um comentáriozinho, para a gente já é muito doloroso, né? É muito doloroso, assim, porque a gente está sendo menosprezado, a gente está sendo diminuído, a gente está sendo tratado com inferioridade, né? E é muito doloroso você estar o tempo todo tendo aquilo que você é diminuído. E nesses apelidos, né, no caso do Bombril, que é o nome do trabalho, existe a comparação do corpo negro com um objeto, né? Quando o nosso cabelo ele é comparado àquele objeto de lavar louça, né, o nosso corpo ele está sendo reduzido ao lugar de objeto. E que, na verdade, né, assim, naquele processo da escravidão, é o que sempre aconteceu. Na verdade, na nossa sociedade atual ainda acontece, né? Mesmo que isso não seja verbalizado e de uma forma evidente, assim. Ainda tem quem enxergue a pessoa negra nesse lugar. Então, nesse trabalho, esse que é um dos meus primeiros trabalhos, o que eu quero fazer, eu pego isso que eu já ouvi, esse nome, esse apelido, e eu concretizo, né, esse apelido em uma imagem. Quando a gente ouve isso, né, acredito que para quem fala, é muito difícil as pessoas compreenderem a dureza dessas palavras, né? Igual eu falei antes, se a gente expressa que aquilo incomoda, que aquilo dói, tem pessoas que não conseguem compreender a intensidade disso, né? E a profundidade do quanto isso ofende. E no trabalho, né, quando eu tô ali no chão e eu tô lavando as panelas com o meu próprio cabelo, eu uso aquela roupa que é uma roupa que lembra um pouco a roupa de uma mulher escravizada, porque eu quero pensar essa questão do cabelo, né? Mas esse lugar em que a pessoa negra, e principalmente a mulher, é colocada na nossa sociedade devido às suas características, né? Devido à sua aparência, devido ao seu fenótipo, né? Então, eu tô com essa roupa e eu estou ao chão. Quando eu faço esse trabalho, eu sempre faço esse trabalho no chão, para pensar esse lugar também de subalternidade que o racismo coloca a pessoa negra. Porque nós estamos ainda em um lugar de subalternidade na nossa sociedade. Né? Nós temos os piores empregos, nós temos salários mais baixos, mesmo executando os mesmos trabalhos que pessoas brancas. As mulheres negras são a maioria das empregadas domésticas. Então, no trabalho, quando eu estou lavando os objetos com o meu próprio cabelo, não é só sobre o cabelo, né? É pensar como esse racismo, que para algumas pessoas parece uma coisa muito pequena, parece uma coisa muito banal, parece só uma gozação com o nosso corpo, na verdade, ele evidencia esse lugar que o negro ele ainda é colocado na sociedade brasileira. Então, eu pego isso que eu ouço, o que falam para mim, e eu quero transformar isso em uma imagem para que as pessoas tenham noção, para que elas possam ver o que é isso que elas falam para mim. E é uma imagem que é bastante estranha, né? As pessoas, quando me veem fazendo aquilo, as pessoas têm um impacto, elas têm um choque muito grande. São muitas reações, né? Assim, tem pessoas que ficam impactadas no sentido de ter um incômodo muito grande,
eu percebo que tem pessoas que ficam chocadas e me parece assim, que não sabem nem como reagir quando vem aquela imagem. Eu já vi várias pessoas que riem, mas muitas vezes quando eu estou fazendo a performance e tem alguém que ri, eu encaro aquela pessoa. É a pessoa a qual eu vou olhar diretamente e a qual eu vou encarar. Na gigantesca maioria das vezes, aquela pessoa que começou rindo, ela vai se sentindo bem sem graça. A pessoa vai ficando sem graça, e tem gente que até sai, que vai embora. E é, assim, uma imagem muito impactante, né? Então, assim, quando as pessoas veem a performance, eu acredito que, para muitas pessoas, as pessoas conseguem ter uma ideia da crueldade que é, sabe? A crueldade que são esses apelidos. Porque quando a pessoa vê a imagem concretizada, é um corpo de uma pessoa, de um ser humano, que está no chão, mas num lugar, né, assim, comparado a um objeto. E é uma imagem estranha. Então, assim, para muitas pessoas que aí vê aquela imagem e acham aquilo incômodo, e muitas vezes elas não entendem o que eu estou fazendo ali, assim, como que você não entende? É isso aqui que você fala para mim. Quando você está ali comparando meu cabelo com palha de aço, você está me vendo aqui no chão, você está achando ruim, você está achando estranho, está achando que eu sou louca? Quando você chama o meu cabelo de palha de aço, é isso aqui. É isso aqui. Então, acredito que quando as pessoas veem o trabalho, elas se sentem muito incomodadas também, porque, na verdade, elas se defrontam com a própria fala, né? Quando o trabalho acontece, elas veem o trabalho acontecendo, na verdade, elas estão tendo que encarar aquilo que elas falam, né? Aquilo que elas acham que é piada e que elas ficam falando pra gente. Mas quando é só a gente ouvindo, né, é isso, assim, é a gente que recebe e, de certa forma, aquilo fica internalizado pra gente, né? Porque mesmo que a gente expresse, que a gente diga não gostei, por favor, não faça, ainda mais quando que esses apelidos acontecem muito quando a gente é criança, né? Não que quando a gente cresce eles acabam, né? Tem muitas pessoas que ainda repetem isso, mas quando a gente é mais novo, é muito, muito intenso, né? Geralmente a gente vive muitas situações e ouve muitas piadinhas na escola, que é um ambiente que para qualquer criança negra costuma ser um ambiente bem cruel. Então, no trabalho eu quero que as pessoas tenham uma ideia concreta do que é esse apelido que elas acham que é uma coisa tão pequena e uma coisa tão banal. Eu gosto muito de me apropriar, né, de situações, de apelidos, de palavras e transformar de alguma forma, né? Então, na purificação, isso acontece também. Em purificação, eu trago várias palavras no corpo, algumas que eu já ouvi, e aí algo que eu faço também, assim, que eu gosto bastante, é de buscar saber com outras pessoas negras também, algo que elas já viveram, o que elas já ouviram, né? Às vezes tem pesquisas que eu faço na internet, mas perguntei também para pessoas negras palavras que elas já ouviram, que foram ofensivas. Fiz uma pesquisa também, aí eu fiquei bem chocada, porque eu achei um site de uma página na internet com uma lista de apelidos para negros. Então, muitas das palavras que eu uso nesse trabalho, eu achei nesse site, assim, tinha uma lista enorme, assim, uma lista enorme de umas coisas que eu nunca nem tinha ouvido, sabe? Graças ao universo, eu nunca tinha nem ouvido, assim. E eu fiquei impressionada com a quantidade de palavras absurdas, assim, que as pessoas usam para ofender, né? Então, eu trago essas palavras no corpo, né? Quando eu faço essa performance, alguém pinta essas palavras no meu corpo, eu sempre uso tinta guache, porque é esse material que ele é muito fácil, né, de ser retirado. Então, eu começo o trabalho com ele, e à medida que eu vou realizando a performance, eu vou pintando essas palavras que estão no meu corpo, no chão. Então, eu vou transferindo, né? De uma certa forma, é uma transferência dessas palavras do meu corpo para o chão. E ao final, eu me lavo, então tiro tudo isso do meu corpo, tiro todas aquelas palavras que estão no meu corpo, e é um gesto simbólico, né? Eu estou dizendo que aquilo que algumas pessoas dizem ser a definição do que eu sou,
e a definição do meu corpo e da minha existência, aquilo não é meu. Aquilo não faz parte do meu corpo, aquilo não me pertence e aquilo não me define. Isso, para mim, fica ali, no chão, fica abaixo de mim. Eu piso ali, eu ando ali, eu passo por cima disso. Porque isso não é uma definição para mim. Então, eu pego essas palavras, esses apelidos e essas ofensas, e eu trago isso inicialmente, e eu coloco de uma outra forma, eu quero transformar aquilo. Eu quero transformar e colocar aquilo no trabalho de uma forma a deixar bem explícito que aquilo não é uma definição do que eu sou. Eu gosto de me apropriar e dar um outro significado para isso. Bom, boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda aqui ao Gargalheira. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com a recepção. Eu gostaria de saber como você enxerga que as pessoas recepcionem seu trabalho, se há uma diferença com relação ao gênero da pessoa, com relação à raça. Sim, sempre tem uma diferença, né? Até porque eu acredito que o trabalho que eu faço, ele vai atingir, ele vai tocar de forma muito distinta pessoas negras e pessoas brancas, né? Ou melhor, pessoas não brancas e pessoas brancas. Primeiramente porque, geralmente, o que eu trago no meu trabalho são vivências que pessoas negras já conhecem, né? Então, o trabalho, ele vai impactar de uma outra forma. Na maioria das vezes que pessoas negras têm contato com o meu trabalho, nem sempre eu tenho um retorno, né? Assim, tem um trabalho que eu faço na rua. E, às vezes, fazendo o trabalho, eu consigo ver as pessoas, né? Consigo observar, dependendo do trabalho, às vezes é algo que eu estou fazendo que eu não consigo observar as pessoas diretamente. Mas, muitas vezes, eu vejo no momento que está acontecendo. Já aconteceu em um momento que eu estava fazendo a performance Bombril, eu vi uma menina chorar, uma menina negra. Eu sei que outras pessoas já choraram também, assim, mas só teve uma vez que eu mesma vi. Tem vezes que as pessoas falam comigo, que viram outras pessoas, né, chorando. Às vezes as pessoas comentam uma com as outras e depois alguém vem falar comigo algum comentário que alguém fez. Então, costuma ser muito diferente para as pessoas pretas, né? Porque as pessoas pretas, quando elas veem os trabalhos, elas se reconhecem muito em muitas das imagens que elas estão vendo. Então, eu compreendo que para pessoas pretas, muitas vezes o trabalho ele pode acabar sendo um gatilho, né? Ele pode acabar trazendo uma memória de uma situação que essas pessoas já viveram. Eu entendo que muitas vezes as pessoas se reconhecem em algumas das situações das quais eu trago no meu trabalho. Aí, assim, tem pessoas que são afetadas de formas muito distintas, né? Assim, porque tem pessoas que elas se identificam e entendem que é necessário fazer determinados trabalhos, pois a gente não pode se silenciar, porque o racismo ainda existe e a gente precisa falar sobre. E tem pessoas que se sentem bastante incomodadas também, exatamente porque elas já viveram determinadas situações, então elas se sentem incomodadas de verem aquelas situações nos trabalhos, de ver aquela situação acontecer. Eu entendo perfeitamente, assim, eu não me sinto ofendida quando pessoas negras veem os trabalhos e elas não gostam, e aí esse não gostar, eu não queria dizer de um julgamento de gosto pessoal. Eu digo não gostar no sentido de se sentir mal mesmo, né? De se sentir mal, de se sentir incomodado, né? De não gostar de ver aquela imagem. Porque eu entendo que às vezes pode chegar a ser doloroso, né, para pessoas negras. Porque não é só uma imagem, para algumas pessoas é uma realidade, né? Elas já viveram aquilo. E já recebi retornos distintos também de pessoas não negras, né? De pessoas brancas. Tem as pessoas que, quando vêm os trabalhos, elas se sentem incomodadas, acham que é loucura. Na verdade, eu acho que não só o meu trabalho, mas a performance, a arte contemporânea causa um estranhamento para muitas pessoas, e muitas pessoas não sabem lidar. Então, elas veem os trabalhos e elas acham que eu tô louca ali, fazendo aquele trabalho, né? Tem pessoas que, como eu falei, tem pessoas que riem,
e aí, em alguns casos, eu encaro, a pessoa se sente sem graça e ela vai embora. Mas uma reação, assim, de pessoas brancas que têm um certo desprezo, eu vejo muito no virtual. Pessoalmente, as pessoas não costumam me encarar e falar algo contra, assim, ou que se sentiu incomodado. Mas no ambiente virtual, tem muitas pessoas que debocham, né? Assim. Mas que eu também não me sinto, eu de verdade não me sinto mal, porque essa sociedade que a gente vive, a gente tá vendo, né, o que tem acontecido, assim. Existe uma parcela muito ignorante. E a gente está, assim, vendo nos últimos 4 anos com algumas pessoas conservadoras e que acham que qualquer arte é coisa de gente louca, coisa de esquerdista. E geralmente as pessoas que debocham, eu consigo perceber, assim, até a linha de pensamento e do grupo das pessoas que geralmente tem esse tipo de reação. Já divulgaram o meu trabalho em páginas bolsonaristas, vou nomear mesmo, foram páginas bolsonaristas. Então tem aquele, né, assim, aquelas pessoas que são as apoiadoras desse tipo de pessoa, e aí as pessoas vão fazendo comentários, assim, né, de deboche. Tem gente que fala, tá vendo, olha, é pra isso, olha, não é que areia mesmo, não é que limpa mesmo. Então, mas geralmente quem faz esse tipo de comentário são essa linha de pessoas. Geralmente são pessoas da linha conservadora, bolsonaristas, e aquelas pessoas que acham que arte, principalmente arte contemporânea, é coisa de esquerdista, coisa de quem não tem o que fazer. Mas eu também já recebi muito retorno de pessoas que se sensibilizaram com os trabalhos e que os trabalhos permitiram que elas tivessem uma reflexão. Às vezes até mesmo nessas páginas, sabe? Que tem uns apoiadores assim do Bolsonaro, às vezes eu vejo uns comentários, e aí no meio dos comentários vem alguém e fala, olha, gente, isso é uma denúncia do racismo, ela está falando sobre isso, sobre os apelidos. Tem, né, uma pessoa ou outra nessas páginas, pelo menos, que vem alguém que, né, vai fazendo comentários e vai desconstruindo aquela imagem deturpada que algumas pessoas fazem, assim. Então, já aconteceu também de eu receber retornos de pessoas que falaram que, nossa, quando eu era mais nova eu já falei isso, já chamei assim, já fiz determinado comentário, nossa, o trabalho é muito impactante, eu refleti, não vou fazer mais esses comentários. Então, tem muitas reações, as reações são muito diversas, assim, tem um grupo que despreza, mas tem as pessoas que se sentem sensibilizadas, que são tocadas, que elas entendem que é um trabalho para fomentar uma reflexão, né? Eu recebo reações bastante diversas, assim. E eu tenho feito, nos últimos anos também, alguns trabalhos pensando principalmente também a questão de gênero, né, a questão feminina, pensando também a violência contra a mulher. E aí nesses trabalhos também geralmente as mulheres se identificam muito mais. Eu não costumo ter retornos de homens, assim, em relação a esses trabalhos. Geralmente, quando eu apresento, muitos homens ficam quietos. Já aconteceu de fingirem que não estavam entendendo, assim. De eu estar lá numa praça pública fazendo um trabalho onde eu leio relato de violência contra a mulher, e eu estava do lado de um homem, e eu falando, né, assim, e bem alto, porque era uma praça com muita gente, então eu precisava gritar, mas eu estava sentada ao lado de um homem, e quando eu falo ao lado, é ao lado mesmo, assim, menos de 1 metro de distância, porque é uma praça muito cheia, quase não tinha lugar para sentar, o lugar que eu achei era ao lado desse homem. E eu vou lá, falando aquela história de uma mulher que o cara tentou matar ela, e o cara, assim, olhando para o lado, ele realmente olhava para o outro lado, para o lado contrário que eu estava, assim, fingindo que não estava ouvindo. Era muito óbvio que ele estava ouvindo, não tinha nem como ele não estar ouvindo, porque eu estava gritando muito alto. Mas ele ficava olhando para o lado, assim, como quem não estava entendendo o que era aquilo que eu estava falando. Mas eu acredito, sabe, que os trabalhos batem, assim. Mesmo que na hora a pessoa não expresse algo. E não só o meu trabalho, eu acho que com qualquer trabalho de arte, assim, muitas vezes a reação do público, ela não é imediata, né? E eu acho isso muito bom também, porque muitas vezes a pessoa ela vai absorver aquele trabalho
E muitas vezes o trabalho ele vai precisar de um tempo de digestão, sabe? Acredito que com o tempo aquilo vai sendo digerido, vai sendo maturado, e com o tempo, às vezes, nossa, lá na frente, sabe? Depois de muito tempo, assim, às vezes pode acontecer uma situação que vai fazer a pessoa rememorar aquele trabalho que ela viu, e aí ela pode ter uma outra leitura daquele trabalho. Priscila, eu gostaria que você falasse um pouco, por favor, sobre Naufrágio, falasse sobre o contexto de criação dessa obra e, de novo, voltar à questão da recepção, uma vez que ela foi, pelo menos inicialmente, né, apresentada na Polônia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi pensar essa obra, se ela foi pensada especificamente para ser apresentada no exterior, e como que você enxergou esse público tão diferente culturalmente da gente compreendendo a sua obra. Então, Naufrágio, quando eu fiz esse trabalho, é uma coisa que, assim, que já aconteceu outras vezes, de alguns trabalhos que eu já tinha em mente, mas era uma ideia assim, embrionária, e aí surgiram oportunidades de fazer os trabalhos em determinados lugares, e aí, assim, era a oportunidade perfeita de fazer aquele trabalho, porque dialogava com o lugar que eu ia fazer aquele trabalho. Eu acho que não chega a ser evidente, assim, com o trabalho, mas a ideia, assim, de princípio daquele trabalho embrionário, assim, eu estava pensando sobre como existe uma comoção muito distinta quando a gente fala sobre negritude, sobre a história do negro, sobre a história da escravidão, sobre a colonização e sobre o racismo, e quando a gente fala sobre o Holocausto nazista. A gente tem aqui no Brasil, né, por exemplo, o restaurante Senzala, que fica ali em São Paulo. Eu sei que tem 2 motéis no Brasil com o nome de Senzala, um em Porto Alegre e em Recife. Tem 2 motéis com o nome de Senzala. A gente tem prédio com o nome de Senzala, a gente tem loja com o nome de Senzala. Teve até um grupo de artistas de São Paulo que foi fazer uma performance no restaurante Senzala uma vez. Entre a indumentária, né, que eles utilizaram, eles tinham uma placa que uma das pessoas carregavam, e um dos questionamentos é esse, assim, se alguém abrisse um restaurante no Brasil chamado Auschwitz, você acha que esse restaurante ficaria um dia aberto? Ficaria, não ficaria. A gente tem aqui em Minas Gerais um queijo que chama senzala. Tem um queijo em Minas Gerais que chama senzala. E esse queijo já foi muito questionado, assim, e eu já questionei esse queijo, várias pessoas que eu conheço foram lá na página do queijo. Foi ano retrasado, não sei, acho que 2018, eu acho, que eu fui em uma palestra sobre cultura mineira e o queijo senzala estava lá e eu fui na palestra e questionei. Olha, como assim? Sabe, como vocês têm um queijo que chama senzala? E vocês já foram questionados sobre isso. E eles não pretendem mudar, porque em todas as vezes que eles foram questionados, eles dão uma resposta que eles acham que é um nome de orgulho. Eles acham que chamar o queijo de senzala é uma ressignificação. Porque o queijo ele é feito numa antiga senzala, da fazenda da família. Eles transformaram a antiga senzala da fazenda da família em um lugar de fazer queijo. Até que isso eu nem acho tão problemático assim, né? Porque transformou um lugar que era um lugar de sofrimento em um espaço onde eles estão criando algo que, né, assim, parece ser positivo, porque até prêmio no exterior esse queijo já ganhou. Mas quando você nomeia um queijo de senzala, você está fazendo uma homenagem, né? Assim, é como se você estivesse homenageando esse lugar, que era um lugar horrível. Ninguém chamaria um queijo de Auschwitz, de câmara de gás. Mas aqui no Brasil, a gente tem lugares com nome de senzala e que a nossa sociedade é bastante cômoda em relação a isso. Existe uma aceitação. Né? Não só lugares que chamam senzala, mas lugares que fazem toda uma referência à escravidão. Eu já vi supermercado com o nome de Sinhá, a gente tem lugares com o nome de negreiros, e aí com uma referência a navios negreiros, né? Então, assim, a gente tem um monte de lugares no Brasil que fazem uma referência e até uma homenagem à escravidão. Isso é tratado por algumas pessoas no Brasil de forma nostálgica. E a nossa sociedade não se incomoda. A comoção e a reação, ela não é a mesma.
né? O Weintraub, por exemplo, o que desgastou muito o período em que ele esteve no ministério foram os comentários nazistas que ele fez. Quando ele fez comentários nazistas, a sociedade se revoltou. Agora, quantos comentários racistas tem por aí de apresentadores de TV, né, de artistas e de vários políticos, e nem de longe a revolta é a mesma. Nem de longe a revolta é a mesma. Então, quando eu comecei a pensar esse trabalho, eu comecei a pensar nessa diferenciação, dessa comoção, sabe? Dessa história negra e do que aconteceu com o negro nesse período de escravidão, que a gente pode chamar de holocausto, né? Acho que a gente pode dizer que o que aconteceu com africanos escravizados e com o povo, né, negro que foi escravizado foi um holocausto. E, aliás, morreram em torno de 12 milhões. Quando a gente fala sobre o racismo e sobre escravidão, às vezes a gente ainda ouve de algumas pessoas assim, ai, mas isso foi há 400 anos atrás, isso foi há muito tempo. Por que vocês não esquecem isso? Bola para frente, vamos pensar no futuro. Ninguém fala isso para um judeu que fala do Holocausto nazista. O discurso é completamente diferente. Se você vai na Europa, você vê vários museus que pensam sobre o Holocausto, você tem memorial, você tem campos de concentração que foram mantidos, e eles estão lá, eles foram mantidos, e o discurso que é feito é que a gente não deve esquecer a história para que ela não seja repetida. Então, sempre que eu penso nesse discurso que existe lá, e até aqui, na verdade, porque se a gente fala do Holocausto nazista, muitas pessoas têm esse discurso, que a história não pode ser esquecida porque ela não pode ser repetida. Mas quando a gente fala da escravidão do negro e do racismo, a gente ouve que isso foi há muito tempo atrás, porque a gente não esquece isso. Nas entrelinhas, a sensação que eu tenho quando eu ouço esse tipo de coisa é, então, me parece que o que as pessoas querem é que a gente esqueça mesmo, porque daqui a 100 anos as pessoas vão botar a gente no tronco de novo, né? Porque se para algumas vidas existe um discurso de que não pode ser esquecido porque não pode ser repetido, quando a gente fala da nossa história, da história do negro, as pessoas falam para a gente esquecer, então é o quê? A escravidão negra ela pode ser repetida? E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar assim, gente, será que eu preciso fazer um trabalho vestida com pijama listrado para as pessoas se sentirem mais comovidas? Eu comecei a pensar assim, será que se eu fizer um trabalho e eu me encarcerar atrás de um espaço de contenção com um pijama listrado, mas eu preta, as pessoas vão se sentir mais comovidas? Então eu comecei a pensar nisso, assim. Só que isso foi se desdobrando, né? Isso foi se transformando muito, assim, porque eu pensei nesse espaço de contenção, né, no trabalho em naufrágio, eu estou dentro desse espaço que é uma cerca com arame farpado e que representa esses espaços de contenção, né, espaços de privação de liberdade, e que existem em vários lugares, né, assim, a fazenda, né, digamos, o engenho era para o negro esse espaço de contenção, né, que mesmo que não tivesse ali em todos os espaços uma cerca, existiam cercas invisíveis, né, assim, digamos assim, de práticas de imposição do medo e de vigília, né, mas hoje a gente tem, eu trouxe, né, o arame farpado para pensar nesses espaços, pensar lá naquele momento da história, né, dos campos de concentração, mas a gente tem hoje também os campos de refugiados, a gente tem ali o muro, né, a fronteira entre México e Estados Unidos, e aí os campos de... Não, eles não chamam nem de campos, esqueci o nome preciso que eles dão, onde eles mantêm os imigrantes quando atravessam a fronteira nos Estados Unidos, mas tem esse local de contenção, né, onde os imigrantes são mantidos. Assim. Então, até hoje, nós ainda temos espaços de contenção de liberdade. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, né, e à medida que o trabalho foi se desdobrando também, pensando nessa questão da comoção, né, como existe uma comoção diferenciada quando se pensa corpos negros e corpos não negros, me veio
à mente também uma situação mais atual, que é essa crise migratória, ou melhor, que a Europa chama de crise, esse processo migratório que vem acontecendo na última década, que muitas pessoas têm saído ali do Oriente Médio, do Mediterrâneo, né, atravessando o Mediterrâneo, vindo de África ou do Oriente Médio para tentar chegar na Europa, e muitas, milhares de pessoas morrem no caminho. Tem acho que talvez 3 anos, isso, do garoto que se afogou na praia, da criança, se não me engano, uma criança síria, que era bem novinha, né? Aylan Kurdi, que era uma criança muito pequena, e aí ela se afogou, né, assim, foi aquele estrondo, assim, no mundo, dessa crise migratória e das pessoas que morrem afogadas ao tentar chegar na Europa. Só que muitos desses corpos que chegam ali afogados nas praias europeias também são de pessoas negras. Aliás, muitos desses barcos, né, eles vão abarrotados de pessoas negras. Muitos barcos que saem de África, tem muitas pessoas de África tentando chegar na Europa, atravessando o oceano em barcos precários e que morrem afogadas no caminho. Mas eu nunca vi nenhuma foto de uma pessoa negra afogada em uma praia europeia que tenha rodado o mundo e causado tanto impacto. Eu nunca vi. É como se não tivesse problema, né? Tá tudo bem. As pessoas negras que estão morrendo afogadas para tentar chegar ali, parece que não se importam, porque são muitos corpos e nunca houve essa comoção. E aí que entra o barco, né? Quando eu trago o barco no trabalho. E aí, nesse trabalho, eu estou nesse espaço que ele é cercado por um arame farpado, né, que rememora esses espaços de contenção de privação de liberdade. Eu tenho o barco ali no centro, e dentro dele tem 350 rosas vermelhas. 350 porque quando eu fiz o trabalho, foi em 2019, eu li uma matéria que era um pouco antes, se não me engano, acho que de 2018 ou 2017, que falava que, em média, 3.500 pessoas já haviam morrido nos anos anteriores, tentando atravessar, né, o oceano para chegar à Europa. E no entorno, em volta desse barco todo, em volta do espaço todo, tem essas rosas brancas que estão no chão, e são sempre rosas com espinhos. Então, eu fico presa dentro daquele espaço. E ali eu fico um bom tempo distribuindo essas rosas, oferecendo, né, as rosas para as pessoas. E, assim, quando eu vinha pensando, né, nesse trabalho, nessa questão da privação de liberdade, sobre essa diferença de comoção, e eu recebi um convite para participar de um festival na Polônia, chama Malta Festival, e fica na cidade de Poznań. E aí, quando eu recebi o convite, exatamente por ser esse lugar que tem essa história, né, Europa, que tem essa história do Holocausto, e que é esse lugar onde tem acontecido toda essa situação de uma migração muito intensa, e que agora eles chamam de crise, porque eles saíram de lá, né, para vir nas nossas terras, escravizar os nossos e matar os nossos, e invadir aqui a América. Mas agora as pessoas que estão querendo ir para lá, segundo eles, é uma crise. Por isso que o trabalho chama naufrágio. Quando os europeus vieram, né, eles chegaram na América em naus. A nau é um tipo diferente, né? É basicamente um navio, assim, mas tem umas especificações diferentes. É uma denominação genérica de navio de grande porte, mas naquela época era o que costumava ser utilizado. E aí eu chamei de naufrágio porque é como eu acredito que é a Europa, né? Principalmente nesse momento. Ela é uma nau muito frágil, muito frágil. Enriqueceram às custas da colonização, às custas da escravidão, e agora eles não conseguem lidar com as consequências. Muitas pessoas que vão para a Europa saem de países que são ex-colônias europeias. A África inteira, praticamente, é uma ex-colônia europeia. Praticamente todo o continente é uma ex-colônia europeia. Mas agora as pessoas querem sair ali daquele lugar que era uma ex-colônia
e muitas delas falam suas línguas locais, mas falam também a língua do colonizador, mas quando elas querem chegar lá, na casa daquele que antes colonizou, eles acham que isso é um problema, eles não sabem lidar com essas pessoas, e chamam isso de crise. Aquilo ali é um Manaus muito frágil, e que, não sei se eu posso dizer que está afundando, mas, né, tá aí há um bom tempo passando por essa instabilidade. E aí eu fiz o trabalho nessa cidade, na Polônia, e, nossa, assim, eu confesso, quando eu fui fazer o trabalho, eu nunca, foi a única vez na vida, né, que eu fui na Polônia, assim. Tinha vontade já de ir, porque desde a primeira vez que eu fui à Europa, até eu queria ter visitado Auschwitz. Na verdade, já era uma vontade que eu tinha desde nova, quando eu vi a lista de Schindler, quando eu era criança. Eu era bem nova quando eu vi esse filme, e eu fiquei bem horrorizada. Então, eu sempre tive interesse de ir, porque eu queria ver, né? Eu queria ver com os meus próprios olhos aquilo. Então, quando eu fui convidada para participar desse festival, eu decidi que eu iria fazer o trabalho, mas eu também queria visitar esse lugar. E então, antes de chegar na cidade que eu fui fazer o trabalho, eu visitei Auschwitz. É uma coisa horrível, assim. É muito impactante, porque são muitos registros, é um lugar gigantesco, muito grande, e tem né, os dois, que tinha Auschwitz 1 e 2. Meu, é muito grande, assim. Auschwitz-Birkenau, que era o segundo, é muito grande, assim. E tem ainda as cercas, né? Tem as cercas e tem os galpões, são muitos vestígios, assim. Foi muito importante fazer essa visita, sabe? Foi muito importante fazer a visita, assim, para ver tudo aquilo, mas eu vou falar uma coisa que talvez seja muito polêmica, assim, para algumas pessoas, mas eu acho super necessário falar. São muitas salas, né? Então tem exposições com muitas fotos e muitos textos. Eu não consegui ler todos, porque eu precisaria ir vários dias. E olha que eu cheguei lá umas 7:30 da manhã, eu fui embora às 5 horas da tarde. Mas eu li muita coisa, assim, muita coisa mesmo, das informações que tem lá. Mas olha, assim, de tudo que eu li, né, do que era feito e do que acontecia no regime nazista, muitas das coisas que eram feitas com os judeus e com as pessoas que foram encerradas nos campos de concentração já havia sido feito com negros durante a escravidão. Muitas das situações. Eu fui lendo, né, tinha uns relatos falando que as pessoas entravam nos trens e que muitas vezes levava 3, 4 dias para chegar no campo de concentração, e tinha gente que morria durante a viagem, e eles passavam os 3, 4 dias com a pessoa morta ao lado, no trem. Os nossos ancestrais passavam 2 meses no fundo do navio, e muitas vezes a pessoa que estava acorrentada uma com a outra morria, e ela tinha que ficar lá, acorrentada com uma pessoa morta. Elas se mijavam, elas se cagavam, elas vomitavam e ficavam nisso, porque muitas vezes eles levavam dias para descer lá embaixo do navio tumbeiro. Até a morte por envenenamento, eu achei que isso era uma invenção nazista, e depois eu descobri que não. Quando eu comentei sobre isso, uma amiga contou de uma situação que depois eu pesquisei, parece que no Haiti, quando eles se revoltaram, teve um capitão que prendeu algumas pessoas escravizadas no fundo de um navio e fechou e jogou lá, se eu não me engano, acho que era enxofre, que com o calor, à medida, né, que o tempo ia passando, isso era no Caribe, então com o calor, essa substância ia se transformando e gerava um gás, e as pessoas morreram lá dentro. Então, nem a câmara de gás é uma invenção nazista. Praticamente quase tudo que eu li lá, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, perpetrado pelo regime nazista, já havia sido feito com negros. Então, e assim, aí quando a gente fala hoje sobre essa história, as pessoas não falam pra gente que isso não pode ser esquecido porque não pode ser repetido. Muitas vezes as pessoas falam pra gente que isso foi há muito tempo, que é pra gente se esquecer. E aí, quando eu vejo essas coisas, sabe, eu até tirei uma foto, só que eu não estou encontrando aqui. Eu acho que eu não tenho ela guardada no computador. Mas tem um espaço em Auschwitz que é uma praça que tem umas placas
tem umas placas, como se fosse uma homenagem, né, assim, para rememorar. Mas tinha um texto, eu não vou conseguir ler agora porque eu não consigo encontrar a foto, mas eu lembro mais ou menos o que estava escrito nele, que dizia que aquele espaço era um espaço para lembrar a humanidade dos horrores que a humanidade pode perpetrar, né, e dos horrores que a humanidade é capaz de fazer. Assim, eu entendo, sabe, a intenção, mas quando eu li aquela placa, eu fiquei incomodada. Eu fiquei incomodada. Por quê? Porque eu li aquilo e eu pensei, séculos antes, muito disso havia sido feito com africanos que foram tirados de África e passaram séculos nas Américas vivendo muito do que eu vi que foi feito aqui. É só esse momento aqui da história que precisa ser uma lembrança para a humanidade do horror que a humanidade é capaz de fazer. O que aconteceu com os nossos ancestrais, então? Como que o que foi feito com um negro que foi tirado de África e passou meses atravessando o oceano, às vezes acorrentado do lado de uma pessoa morta, vomitado, mijado, cagado, ou às vezes jogado vivo ao mar, e depois que chegou aqui, às vezes era açoitado até a morte, ou colocado para trabalhar até morrer, estuprado, tendo seus filhos tirados, tudo isso que foi feito, isso não é um exemplo do horror que a humanidade é capaz de chegar. Aquilo ali que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ali é um exemplo do horror. Então, quando eu li aquilo, me deu um certo incômodo, sem querer menosprezar o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista, mas ler isso me traz esses questionamentos, sabe? E o que foram os nossos ancestrais? O que os nossos ancestrais viveram? Como que isso aqui, só esse momento, a partir desse momento, a humanidade está ciente do horror que a humanidade é capaz de exercer? Então, eu visitei esse lugar primeiro, e dias depois eu fui para essa cidade, Poznan, onde eu participei desse festival. As únicas pessoas negras que eu encontrei nessa cidade eram pessoas que estavam participando do festival. Eu já imaginei, assim, que, né, eu estava na Polônia, então realmente já imaginei que eu não encontraria muitas pessoas negras. A recepção do público, assim, que acompanhou a performance foi até melhor do que eu esperava, assim. As pessoas não tiveram exatamente um estranhamento, eu acredito que as pessoas compreenderam o que estava acontecendo ali, e várias leituras são possíveis, né? Eu acho, na verdade, que essa proposição inicial de onde eu parti para criar o trabalho, que pensar sobre essa comoção desses corpos, nem seja evidente no trabalho, mas esse espaço de contenção, né, onde eu estou presa ali dentro, e aquele barco se torna mais evidente, assim. E aí, durante a realização do trabalho, eu ficava lá dentro oferecendo as rosas para as pessoas, e eu tô a uma certa distância da cerca, né? Então, as pessoas precisam vir mesmo para poder pegar essa rosa. Aconteceu algumas vezes as pessoas passarem e não querer pegar. A pessoa passava e simplesmente não pegava. Tinha gente que me via e ia embora, simplesmente não queria mesmo pegar a rosa. E teve gente que me ignorou até. Mas é muito bom, porque tem um vídeo, tá no YouTube. No meu canal tem esse vídeo. E aí a pessoa que filmou, a pessoa pega, tem um momento que tem uma família que chega de carro e a família para bem ao lado de onde eu fazia a performance. E aí não tinha como a pessoa falar que não me viu, porque a pessoa parou do meu lado. Então, assim, quando ela abria a porta do carro e ela saía, ela quase esbarrava em mim e na cerca, assim. Mas a mulher saía do carro e aí ela virava, assim, de lado, e ela fez um esforço mesmo para fazer questão de deixar claro que estava me ignorando. E, assim, eu realmente não sei qual que era o problema da pessoa, assim, da família, né? Porque a família inteira me ignorou, os filhos, o homem no carro, a família inteira saiu do carro como se não tivesse me visto. Eu realmente, né, não faço ideia de qual era o problema dessas pessoas, porque eu não acho que tenha uma imagem ofensiva nesse trabalho.
porque igual eu falei, né, eu tô aqui contando de todas as, né, de onde parte esse trabalho, mas isso não é evidente. Tudo isso não é evidente ali, naquela imagem. Quando eu estou fazendo o trabalho, que as pessoas veem aquela instalação, onde eu estou dentro, uma cerca, um barco e muitas rosas. Eu não sei se é um problema com pessoas negras, assim, né? Vai que aconteceu. Quando eu cheguei nessa cidade, dois caras que ficaram falando umas coisas grosseiras, que eu não sei o que é, né? Porque era polonesa, eu não entendo polonês. Mas tinha uma pessoa comigo e é polonesa e a pessoa falou para mim que eles estavam falando uma coisas muito absurdas e que ela não iria traduzir porque eram coisas muito ofensivas. Então, assim que eu cheguei nessa cidade, em Cracóvia, não aconteceu nada, mas assim que eu cheguei nessa cidade, no primeiro dia já rolou, de duas pessoas brancas começarem a falar coisas ofensivas sobre, que eu não descobri o que era, né, porque a menina não traduziu para mim. Então, não sei, mas a grande, gigantesca maioria das pessoas que estavam lá interagiram com o trabalho, assim, teve gente que estava do outro lado da rua, a pessoa veio, pegou a rosa, e aí teve pessoas que me perguntaram o que eu estava fazendo lá, teve pessoas que falaram mesmo que faziam uma leitura sobre essa questão da migração, né, e de todo disso que é chamado de crise migratória. E eu fiz o trabalho também uma outra vez na Alemanha. Foi um espaço diferente, né? Porque na Polônia eu fiz o trabalho na rua e na Alemanha foi em um teatro. Então as pessoas que foram para ver o trabalho já eram pessoas que né, já foram para esse lugar esperando algo assim. E eu fiz em 2 dias diferentes, assim. Foi bem interessante também, porque as pessoas interagiram, mas eu acho que esse espaço também do teatro, né, o espaço mais institucional, um espaço fechado, e que traz essa evidência de que é um trabalho artístico, eu acho que provoca nas pessoas um certo receio. As pessoas ficam sem saber se elas podem interagir, se elas podem interferir. As pessoas interagiram, assim, bem, né, pegando a rosa, mas não aconteceu de ninguém interferir. Assim, no primeiro dia, ao menos, não. Embora eu tenha percebido o desejo das pessoas. Eu fui percebendo o ímpeto das pessoas em tentar fazer alguma coisa, me observando presa lá dentro. Mas acho que as pessoas ficaram com esse receio, sem saber se podia interferir no trabalho ou não. E aí, no dia seguinte, teve uma pessoa que interferiu. E aí, ela interferiu no trabalho. Eu acho melhor não falar, porque dá, como eu posso dizer, uma resposta. Eu tenho um objetivo com esse trabalho. E aí eu prefiro não dizer, porque assim, em outro momento que eu apresentar, as pessoas já têm uma resposta, digamos assim. Mas em determinado momento, tanto na Polônia quanto no segundo dia na Alemanha, as pessoas interferiram. Depois de bastante tempo me vendo ali dentro, presa. Bom, Priscila, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, né? Gostaria de saber como foi a sua experiência na Guinhar, por exemplo. Nossa, gente, eu queria saber, naquela época, o que eu sei hoje. Nossa, minha formação teria sido muito diferente. Muito, muito diferente, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu não era tão nova, né? Eu tinha assim, uns 22 anos. Mas eu venho de uma família simples, né? Ninguém na minha família tinha feito faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, o genitor já tinha começado, assim, mas não tinha formado. E eu cresci desde de criança, né? Com aquela pressão, porque os meus pais falavam que eu tinha que fazer faculdade. Né? Eles falavam que eu tinha que fazer faculdade. A minha irmã também, mas a minha irmã não quis, ela formou e aí casou, fez um curso técnico. Mas desde de criança, assim, eu cresci ouvindo que eu deveria fazer faculdade. Só que, gente, eu estudei numa escola pública, era uma escola até boa, mas a gente sabe como é o ensino público, né? Tem as suas limitações. Quando eu formei, eu demorei anos, assim, para conseguir entrar na faculdade. Mas inicialmente eu tentei Belas Artes na Federal aqui, e aí não passei logo de primeira quando eu formei no ensino médio. Quando eu formei no ensino médio, com 18 anos, eu tentei a Federal e tentei a do Estado, que é onde eu me formei, só que eu tentei o curso de design gráfico. Porque naquela época tinha a pressão, né, de eu fazer alguma coisa que desse dinheiro. E aí eu tava com essa ideia na cabeça, eu achava
Eu achava que se eu fosse fazer design gráfico, eu ia fazer alguma coisa que eu gostava e que me permitiria ganhar dinheiro. Muito ingênua. Uma pessoa, porque eu já descobri hoje que nem com design gráfico eu ia ganhar dinheiro. Mas eu fiquei assim, uns 4 ou 5 anos tentando design gráfico. E, nossa, é muito difícil, assim. O curso de design gráfico aqui da UENG é, se eu não me engano, o segundo melhor curso de design gráfico do Brasil, segundo mais concorrido. Então, eu tentei vários anos e não rolou. E aí eu descobri que existia também o curso de artes plásticas na Universidade do Estado, só que era em outro campus, né, que era o da Guinhar. E aí eu tentei, no primeiro ano eu passei, mas fiquei excedente, e aí tentei uma segunda vez. Ai, gente, eu não sabia nada. Eu posso dizer, hoje eu posso dizer que eu realmente não tinha noção do que era arte, eu não conhecia nada de arte. Eu gostava de desenhar quando eu era criança, e durante a adolescência eu descobri a fotografia, comecei a me interessar mais por fotografia. Então, quando eu fui fazer o curso de artes plásticas, a minha intenção era investir na fotografia, porque era essa coisa que eu gostava, mas que eu acreditava também que era possível viver como fotógrafa. Então, o meu plano, né, o plano na cabeça da pessoa, vou estudar artes plásticas lá, eu vou conseguir aprender sobre fotografia, me tornar uma fotógrafa profissional e vou viver de fotografia, vou ser fotógrafa. Gente, a fotografia é uma das últimas coisas que a gente vê no curso. Nessa universidade que eu formei, assim, primeiro a gente tem desenho, e aí depois tem gravuras, pintura. Então, na universidade, eu fui descobrindo, sabe, assim, o que era arte. Aí que eu fui conhecer mesmo. A minha família não era, sabe, dessas famílias que se interessam, ai, que frequentam museus sabe, lê sobre arte. Então, eu realmente não tinha conhecimento, assim, eu descobri isso quando eu cheguei lá. Eu nunca nem tinha ouvido falar em arte contemporânea antes de começar a faculdade, assim. Eu acho que eu tinha visitado em Utim uma vez, quase antes de começar a faculdade. Então, eu não tinha noção do que era. Eu fui descobrir quando eu fui fazer o curso, assim. E que aí eu fui, né, descobrindo outras possibilidades de fazer arte. Eu nunca tinha nem ouvido falar de gravura, não fazia ideia do que era serigrafia, estilogravura, litografia, sabe? Não tinha noção. Isso eu descobri lá. E foi na universidade também que eu descobri a performance. E aí, quando eu descobri a performance, que eu me identifiquei e me encontrei, assim. Não desprezando outras possibilidades de fazer arte, né? O desenho, a pintura, a escultura e a gravura, a instalação e várias outras possibilidades, mas eu me identifiquei muito com a performance. Eu já tinha interesse desde de criança mesmo em atividades que envolvessem o corpo de alguma forma. Eu tinha feito algumas aulas de dança, eu tinha feito oficinas de teatro, já tinha feito algumas, assim, algumas vezes. Então, e eu gostava muito de dançar. Quando eu era criança, eu queria ser bailarina, né? Assim, era meu sonho era ser bailarina. Então, eu já tinha feito algumas aulas de dança, eu tinha sido baliza na escola. Então, eu já tinha uma relação com o corpo em ação, né? Em atividades que envolvessem o corpo, onde o corpo estivesse em movimento, de alguma forma. Então, quando eu descobri a performance e eu descobri que existia uma possibilidade de fazer arte, de dizer o que eu queria dizer, de trazer o que eu queria trazer e me comunicar com as pessoas através do meu corpo, e uma forma onde o corpo pudesse ser o trabalho, onde eu pudesse estar presente, eu me encontrei muito ali. E aí comecei a fazer performance em 2010. Em 2010. Meu primeiro trabalho se chama Laços. Eu fiz na universidade mesmo. Eu fazia aula de performance, tinha o professor Marco Paulo Rola, que é o professor que dá performance, né, na Escola Guinhar. Foi a primeira turma, na verdade, e a aula de performance é optativa, na verdade, né, não faz nem parte da grade.
E aí, ele que trabalha com desenho e com pintura e performance também, ele ofereceu a matéria como optativa. E aí eu fiz parte da primeira turma de performance da Guinhar. E aí a gente criou a Mostra Perplexa, que existe até hoje, assim, como resultado da disciplina, a gente criou essa mostra, e aí nessa mostra eu fiz a minha primeira performance. Mas, nossa, eu queria muito saber o que eu sei hoje, assim, naquela época, porque na época da faculdade eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, sabe, assim, de tudo. Eu não tinha uma consciência racial como eu tenho hoje, eu não tinha uma consciência de gênero como eu tenho hoje. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Lá na faculdade mesmo eu já comecei a desenvolver, sabe, essa consciência, assim. Eu costumo falar, né, assim, que eu acho que é super importante dizer. Não é tão óbvio assim, só porque a gente é negro, ou só porque a gente tem uma textura de cabelo, uma cor de pele. Uma consciência racial não é algo óbvio. Né? Uma coisa é a gente se olhar no espelho e a gente ver que a nossa textura de cabelo é diferente, a cor da nossa pele é diferente. Outra coisa bem diferente é a gente ter uma consciência do que isso significa e a gente ter uma consciência que faça a gente se movimentar e que faça a gente agir diante disso. E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa consciência. E isso foi algo que foi se desenvolvendo quando eu já estava lá, na verdade, quando eu já estava ali, assim, mais para metade do curso, e com o tempo isso foi se fortalecendo, né? Eu queria muito saber naquela época o que eu sei hoje, porque uma das coisas que eu questionaria e o tempo inteiro era por que ninguém falava de artistas pretos. Porque nos 4 anos que eu fiz faculdade, eu não ouvi falar de um único artista negro ali. Isso não era citado em sala de aula. Não se fala de pintores negros, de pintoras negras, não se fala de pessoas, fotógrafos negros, não se fala de desenhistas, não se fala de artistas negros. Eu lembro que quando eu fazia aula de pintura, o professor passou uma lista para a gente de artistas, era uma proposta de trabalho, que era para artistas para a gente pesquisar. E aí, dessa lista, tinha uma artista negra. E eu não sei, eu realmente não sei se foi isso que mesmo inconscientemente, porque naquela época eu ainda não tinha essa consciência racial que eu tenho hoje, mas de todos os artistas que ele passou naquela lista, foi a artista que eu me interessei. E, claro, na listagem dele não tinha essa identificação, né, artista negra, era uma listagem com um monte de nomes, assim. E eu escolhi essa artista e aí, por conta própria, eu pesquisei o trabalho dela. E aí a gente apresentava, né, pra turma, assim. Mas foi a única vez. E não foi exatamente uma menção. Ela chama Julie Mereto. É uma artista que, se eu não me engano, ela é da Etiópia, mas ela mora, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos. Ela é pintora. Eu já vi até uma exposição dela em uma galeria em São Paulo, mas tem muitos anos, assim. Ela é etíope, mas vive nos Estados Unidos. E, assim, foi a única vez, nos 4 anos. Na verdade, na faculdade eu não tinha professores negros, né? Eu tenho uma professora, eu não sei se ela se identifica como uma pessoa negra, mas que durante os 4 anos era a única pessoa não branca, assim, que eu me recordo de ter tido aula. Essa professora, que talvez ela se identifique como uma pessoa indígena, não sei, ou próxima, porque ela tem uma fisionomia muito mais próxima, assim, de indígena. E tive uma professora amarela, que durante um momento substituiu essa professora de cerâmica. E só. Até tinham professores negros, assim, mas tirando essa minha professora e essa professora amarela, mais 2, mas que eu nunca cheguei a ter aula. Mas vamos pôr 4 pessoas não brancas em uma universidade? Alunos praticamente nenhum também. Eu passei os 4 anos do curso. Quando eu entrei, tinham 2 alunas negras, mas que elas já estavam se formando quando eu entrei. E aí, ao longo do curso, eu não me recordo, assim, de ter tido colegas negros. Talvez um ou outro na universidade inteira. Mas na equipe da limpeza, as pessoas negras eram a maioria. Quando eu fiz a Bombril, foi esse momento também, assim, eu fiz a Bombril na faculdade ainda, né? E foi quando eu comecei a perceber muito essas questões desses lugares, né, que nós ocupamos na sociedade. Quase não tinha praticamente não tinha alunos negros. Comigo, vão pôr aí, era eu mais 2 na universidade inteira. Professores não brancos, no máximo 4.
mas a equipe da limpeza da faculdade era praticamente toda negra. E aí eu estava ali todo dia vendo isso, observando isso, e aquele ambiente foi muito esse ambiente que tornou muito explícito para mim, né? Que lugar é esse que nós ocupamos na nossa sociedade? Então, esse ambiente da faculdade foi esse ambiente que me proporcionou, assim, né? Praticamente um tapa na minha cara. É uma pena, sabe? Hoje eu vejo, assim, eu vou percebendo com as pessoas que eu conheço hoje e uma galera jovem que eu vejo que está fazendo faculdade agora, que deu uma melhorada nesses. Eu formei, vou fazer 10 anos esse ano que eu formei na faculdade. Nesses últimos 10 anos eu tenho visto muito mais pessoas negras fazendo artes. Até na faculdade mesmo que eu formei. Hoje eu sei que tem muito mais alunos negros lá. E aí as pessoas vêm trazendo também, né? Assim, eu fui conhecendo, depois que saí da faculdade, que eu fui conhecer pessoas negras que fazem arte, por uma pesquisa autônoma, né? Principalmente da performance. Depois que eu já tinha me formado, um dia isso me veio à cabeça, assim, nossa, caramba, será que não tem outras pessoas falando disso, né? E pensando nessas questões, assim, aí eu comecei a pesquisar mulheres negras de performance, artistas negras. E aí que eu fui encontrando e fui descobrindo outras pessoas, porque não foi ali, naquele ambiente da faculdade, foi de forma autônoma mesmo. Hoje a gente tem, assim, Nós são muitas referências, né? São muitas, muitas, muitas pessoas negras que estão fazendo arte. Eu vejo que hoje está mais, tem se falado mais, assim, tem tido mais visibilidade. Até porque eu conheço algumas pessoas que estão nesse lugar da docência. E eu sinto que são principalmente essas pessoas também que estão levando mais para dentro desse ambiente da academia a arte afro-brasileira e, né, a arte feita por pessoas negras. Eu tenho uma pergunta para você, Priscila, que é uma coisa que mexeu comigo quando eu vi o teu trabalho, que me indagou quando eu vi o teu trabalho, que é o seguinte: eu fiquei me perguntando qual é o espaço de acolhimento para você dentro da arte que você constrói. Porque quando você falou no começo, olha, essa representação, isso que eu trago do Bombril, eu vou mostrar para as pessoas o que é exatamente o que ela está dizendo, né? E eu vou construir. E isso vai ser estranho. Só que ao mesmo tempo, esse espaço, que é o espaço da confrontação, te coloca como artista também num espaço também difícil. Eu fico imaginando, né? Nesse trabalho que você fez na Polônia, você tinha um espaço mínimo ali para você mesma circular, né? Tem uma outra performance sua que é Vem Pra Ser Feliz, que fica uma coisa assim no seu rosto, onde você funde a Globeleza e a Anastácia. E aí eu fico me perguntando como que a Priscila constrói o seu próprio espaço de acolhimento na arte que ela cria. Então, fazer performance é exposição, né? Não tem como, assim. A performance é um lugar de exposição. Mas sabe que a performance é o meu lugar de conforto. Eu sempre fui uma pessoa bastante tímida. Desde criança, eu sempre fui bastante tímida. Exceto essas atividades que eu fazia, de dançar e de quando eu fui baliza. Eu sempre fui uma pessoa bastante tímida. Mas na performance, eu me sinto bastante à vontade. E eu acredito que é exatamente pelo fato de que eu encontrei na performance um lugar de não silenciamento. Eu levei muitos anos para entender o racismo, né? Entender que muitas das coisas que me aconteciam tinham um nome e tinha uma razão. Não era uma coincidência. Não era porque tinha algo errado comigo, porque durante muitos anos eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Então eu levei muito, muito tempo para entender que isso é racismo e que a culpa não é minha. Quando o racismo acontece, a culpa ela não é nossa, a culpa é do racista. E eu levei muito tempo para entender isso e para conseguir reagir. E eu encontrei na performance esse lugar de reação, de não ficar mais calada, né, de não ser silenciada, de não engolir as coisas, né, assim, de não interiorizar as coisas que eu ouvia e as situações às quais eu era de alguma forma submetida.
Então, eu sinto muito que a performance é esse lugar de catarse, sabe? A performance é esse lugar nossa, de extravasar, de colocar para fora, sabe? De não internalizar isso. Então, no trabalho, tem muito disso para mim, né? Assim, eu acredito que o fato de não estar mais em silêncio já me dá de alguma forma, alguma força, sabe? Mas eu tô em exposição, né? Eu estou me expondo ali de alguma forma. Então, eu estabeleço um limite para mim, tem que existir algum limite, né? Os meus trabalhos, eles acabam sendo muito duros, né? Tem até alguns trabalhos que eu faço que exige um esforço físico, assim, ou às vezes tem até situações de um desgaste mesmo, né? Às vezes um desgaste muito grande. No Vem Pra Ser Infeliz, que é esse trabalho onde eu trago a globeleza e tô com essa máscara de Flandres, eu fico dançando e eu danço por muito tempo, muito tempo, assim. Mas a proposta do trabalho é isso, assim, é eu ficar ali dançando até a exaustão. E eu vou dançando, eu vou dançando. Quando eu entendo que eu cheguei no meu limite, sabe? Nossa, tá demais pra mim. Não aguento mais. Agora eu vou parar. Agora eu vou parar. À medida que eu vou dançando, eu vou ficando cada vez mais ofegante, mais cansada. Às vezes eu vou até diminuindo o ritmo, danço menos. Danço por mais um tempo, mas eu vou diminuindo esse ritmo e o meu cansaço, ele é evidente ali, até porque isso faz parte do trabalho também, trazer esse cansaço, transparecer esse cansaço, eu não quero esconder isso, eu trago esse cansaço, ele é evidente, isso faz parte do trabalho, e eu imponho um limite para mim, em algum momento, não aguento mais, agora eu vou parar. Eu acho que eu tenho 2 trabalhos, assim, ou melhor, 3 trabalhos, que exigem mais, assim, do meu corpo e que tem de alguma forma assim uma certa dor, né? Que é o meu primeiro trabalho, o Laços, que é o meu primeiro trabalho da vida. Eu já comecei, acho que eu já comecei assim bem com o pé na porta, né? Mas porque era muito necessário assim encarar isso, sabe? Que é um trabalho onde eu quero pensar sobre dor mesmo, sabe? Sobre uma dor que eu acho que acaba sendo inevitável ao a gente se dispor no mundo como a gente é. Assim. E aí isso tem muitos significados, né? Nós somos muito diferentes e a cor da minha pele diz muito sobre mim, o meu cabelo diz muito sobre mim e eu tenho marcas, né? Que são minhas mesmo, que são próprias. Na época, quando eu fiz esse trabalho, eu tinha um piercing no lábio e tinha piercings na bochecha. E na época, em Belo Horizonte, o piercing na bochecha era muito, não tinha ninguém, assim, praticamente, que tinha um piercing desse. E as pessoas me olhavam muito, as pessoas, sabe, assim, as pessoas me encaravam mesmo, o tempo todo, assim. Eu pegava o ônibus, todo mundo no ônibus ficava olhando para mim. Então, eram umas coisas que eu, né, que eu vivenciava, assim, o tempo todo. Então, nesse trabalho, Laços, eu tô nua e uma body piercer faz 14 perfurações no meu corpo e coloca joias, são aquelas argolinhas, né? E aí a gente passa as fitas dentro das joias e prende na parede. Como eu queria falar sobre dor, o trabalho ele chama Laços. E é sobre também essa dor que eu acredito que é inevitável quando a gente cria e rompe laços, porque a nossa vivência, a nossa vida, ela é isso, né? Ao longo da vida a gente cria e rompe laços. Então eu queria algo que prendesse o meu corpo com o meu entorno e queria pensar essa questão da dor. Por isso que eu trouxe essa questão da perfuração, porque eu queria realmente prender o meu corpo nesse espaço. Então, a body piercer, né, eu chamei uma pessoa que eu conheço, e que já trabalhava com isso há um bom tempo, porque era uma coisa diferente, né? Ela teria que perfurar o corpo em vários pontos diferentes, então eu conhecia o trabalho dessa pessoa, porque eu já tinha feito uns piercings bem diferentes para um amigo meu, e aí ela faz essas 14 perfurações.
A gente fura no meu tronco, aqui perto do ombro, na frente, atrás, perfura o meu quadril e perfura a minha coxa, assim, um pouco acima do joelho e na altura da coxa. Olha, quando eu fiz o trabalho, de verdade, a primeira vez, eu não sei se era ansiedade ou alguma adrenalina, eu não senti nada, de verdade. Ela furou 14 vezes, eu não senti nada. Nada, nada, nada. Mal senti uma picadinha. Na segunda vez que eu fiz o trabalho, eu senti uma picada, mas também não doeu, não foi dor. Na terceira vez doeu. Na terceira vez doeu. Mas eu me dispus a fazer o trabalho. Primeiro porque tinha algo que eu queria dizer e eu sentia que aquilo que eu queria trazer no trabalho era muito importante. E, assim, são algumas perfurações. Eu já tinha, né, eu já tinha feito tatuagem, eu já tinha feito piercings. Então, eu pensei, o que vão ser algumas perfurações superficiais, sabe? E eu fico pensando também nessa dor que não é uma dor física, né? A gente enfrenta tanta dor ao longo da vida, sabe? Às vezes, se é uma dor de uma situação de racismo, se é uma dor de uma situação de humilhação, se é a dor da perda de alguém. São tantas dores que a gente tem que enfrentar. Às vezes, uma dor emocional acaba sendo mais forte do que uma dor física. E era temporário. Então, por isso também que eu encarei. Não era para sempre, né? Então eu sabia que aquilo ia acabar, que alguma hora aquilo ia acabar. Então eu me dispus a fazer isso naquele trabalho. Tem mais 2 trabalhos, que um é o Deformação, que é de 2015, que é esse trabalho onde eu fico de frente para o espelho, eu passo uma maquiagem e em determinado momento eu penteio o meu cabelo com bastante força. E aí, à medida que eu vou penteando o cabelo, eu vou colocando mais agressividade nesse pentear. E esse é outro trabalho também, assim, que ele tem algo de uma dor física, mas uma dor emocional. Quando eu fiz esse trabalho, ele também tem essa relação, né, com o cabelo, mas ele pensa muito a questão da autoestima da mulher negra, né, porque muitas piadas que a gente ouve, né, a gente percebe também que a mulher negra, ela costuma ser muito preterida, a gente não está dentro de um padrão do que é determinado na sociedade como beleza, e existe muita essa imposição do cabelo, e que então é difícil para a gente construir uma autoestima. E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu trouxe muitas lembranças, assim, principalmente da adolescência, que foi um momento bastante difícil, assim, que foram momentos onde eu vivi muitas situações de desprezo mesmo, assim. Eu lembro até que quando eu tinha 18 anos, foi quando eu resolvi parar de alisar o cabelo. Foi a segunda vez, na verdade, que eu resolvi parar de alisar o cabelo. Mas eu parei de alisar e eu resolvi que eu ia trançar o cabelo. Nossa, gente, eu lembro quando eu cheguei na escola e as pessoas me viram com o cabelo trançado, teve gente que elogiou e disse que ficou bom, que ficou bonito. E aí eu fico pensando, caramba, né, assim, para as pessoas o meu cabelo natural não era um motivo de elogio. E nem o meu cabelo alisado, porque eu alisava o cabelo. Eu não ouvia elogios com o meu cabelo alisado. Mas quando eu trancei o cabelo, e aí, de alguma determinada maneira, né, ele tá aproximado de um padrão, porque, né, são tranças, mas é um cabelo um pouco mais longo, que dá uma proximidade com aquela ideia do cabelo liso. Aí teve quem veio fazer uns elogios e dizer que tinha ficado bonito. Então, nesse trabalho de formação, eu tô ali de frente para o espelho e enquanto eu faço o trabalho, eu vou trazendo muitas memórias. Por que o espelho, assim? Porque foi um momento da minha vida que eu me achava horrorosa. Eu me achava muito feia na adolescência, então eu até evitava me olhar no espelho. Tinha dias que eu me olhava no máximo só para pentear o cabelo, até porque eu colocava aqueles rolinhos no cabelo, né? Para dormir todo dia, tinha que botar o rolinho no cabelo. E aí, de manhã, eu precisava tirar e pentear o cabelo. Era a hora que eu me olhava no espelho. Mas eu não gostava nem de me ver. Então, nesse trabalho, eu trago essas lembranças, assim. E aí, as primeiras vezes que eu fiz esse trabalho, eu chorava. Enquanto eu me olhava ali, eu ia penteando o cabelo e penteando com força. Eu uso uma escova de cabelo. E aí, eu
puxo muito o cabelo, assim, e em determinado momento eu coloco muita agressividade. Nossa, já teve... A última vez que eu fiz esse trabalho, porque eu, com a escova, né, às vezes eu passo ela assim na frente do rosto, e quando eu vou tentando esticar o cabelo, assim, esse que tá mais embaixo, na nuca, então, às vezes, passando a escova, eu passava ela no pescoço aqui. E na última vez que eu fiz o trabalho, o meu rosto ficou arranhado embaixo do olho, porque quando eu passava a escova assim para tentar esticar o cabelo como se fosse uma franja, a escova passou arranhando. Ela arranhou o meu rosto embaixo do meu olho esquerdo, assim, e aí no final ficou vermelho a minha bochecha e no meu pescoço também, de tanto eu passar a escova, assim, puxando o cabelo. Deu uma arranhada, assim. Esse trabalho é um trabalho que eu me esgotava bastante. É um trabalho que provavelmente eu não devo continuar fazendo, porque é um trabalho que me esgotou muito, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Nas últimas vezes que eu fiz o trabalho, eu já percebi que emocionalmente é outra coisa. Eu já não choro mais. Nem me olhando no espelho e lembrando de várias situações, eu não choro mais. Nas primeiras vezes eu chorava, agora eu nem choro mais. Acho que emocionalmente ele tinha um papel, sabe? E já esgotou, assim. E provavelmente eu não vou fazer de novo, porque é esse trabalho que eu acho que já deu uma esgotada pra mim, sabe? Assim, meu corpo e o meu emocional. E tem o Gênesis 9:25, que também é de 2015, e que é um trabalho que eu só consegui fazer uma vez. Eu queria fazer de novo, que seja uma única vez, de novo, que é esse trabalho que eu fiz aqui numa galeria, aqui em Belo Horizonte, que ela fica atrás, tem um espaço no fundo da galeria, que fica atrás de uma igreja católica, muito conhecida aqui em Belo Horizonte. E aí tem determinados horários que dá a badalada do sino, né? Nessa igreja, os sinos, eles badalam com o horário mesmo. Só que é de 15 em 15 minutos. Quando eu fui fazer o trabalho que eu descobri isso, assim. E ele badala, né, por exemplo, 7 horas, badala 7 vezes. Aí 7h15 badala uma vez, 7h30 badala 2 vezes, 7h45 badala 3 vezes, e aí 8 horas badala 8 horas. Então, assim vai sendo. A cada quarto de hora, badala uma vez, depois 2, depois 3, e na hora fechada é a quantidade da hora. E aí, esse trabalho, Gênesis 9:25, é um versículo, né? Onde Noé amaldiçoa seu filho Cã por ter rido dele. Ele amaldiçoa Cã e diz que os seus filhos serão servos dos seus irmãos. E é um trabalho para pensar essa participação, né, de alguma forma, da igreja cristã com o colonialismo, né, com a colonização, com a escravidão e com o racismo que prevalece até hoje, né? A gente tem, né, até hoje, por exemplo, o racismo religioso. Então, nesse trabalho, eu ficava no fundo da galeria, de frente para uma parede. Eu convidei um amigo que ele vem com um terno, e aí o terno eu trouxe para dar uma atualizada, porque, né, não é só a igreja católica, tem aí igrejas protestantes, igrejas neopentecostais que praticam esse racismo. E aí ele vem com aquele terno, e quando o sino badalava, ele me açoitava com terços gigantes. São 2 terços enormes, assim, que tem umas bolinhas. Cara, que as bolas devem ter, tipo, 1,5 centímetro cada bolinha. E, assim, esse é o trabalho que eu não fiz teste para fazer o trabalho. Eu pensei no trabalho, eu fui lá e comprei os terços. E que eu realmente só tive noção de como isso seria fisicamente na hora de fazer o trabalho. Na primeira vez que o sino badalou e ele me açoitou a primeira vez, eu percebi que ele não colocou força. Eu não senti quase nada. Depois, quando a gente foi conversar, eu falei, olha, na primeira vez você estava com medo, né? Porque eu não senti nada. Depois que ele teve coragem para realmente bater. E, assim, é um trabalho que depois de um tempo, uma pessoa que estava assistindo, uma pessoa do público, foi lá e me tirou. Então, doeu. Doeu um pouco depois quando ele começou a colocar mais força, mas que ainda assim eu vejo os vídeos, eu ainda vejo que ele nem coloca tanta força assim. Porque, e sabe o que eu pensei quando eu fui fazer esse trabalho? E eu pensei que provavelmente eu teria alguma dor. Cara, os meus ancestrais suportaram muito mais.
para eu estar aqui agora, viva, sabe? E seria algo momentâneo também, né? Igual eu falei, o trabalho não dura para sempre. Ele ia durar um tempo, aquilo não seria para sempre. E eu pensei, para eu estar aqui agora e para eu fazer um trabalho, os meus ancestrais suportaram muito mais, sabe? O que seria uma pessoa em alguns minutos batendo em mim com um terço de madeira, com umas bolinhas de madeira. Mas tem um limite, claro, né? Ele não me bateu para arrancar sangue, não era isso. Então tem um limite, né? Eu preciso impor um limite. E aí a gente tinha combinado que a performance duraria um tempo limite. Eu não ficaria ali eternamente com ele, né? Fazendo aquela ação infinitamente, né? Naquele momento, quando eu fiz o trabalho, a gente tinha uma determinação de que seria no máximo 2 horas. E ele também só batia quando o sino badalava. Então, ele não ficava lá o tempo inteiro. Então, ele batia, quando badalava, ele batia e depois saía. E depois ele voltava. Então, não era o tempo inteiro, não era continuamente. Né? Tinha um tempo. Então, quando ele saía, dava uma beliscada, sabe? Doeu, mas não é uma coisa assim, nossa, caramba, eu tô sendo torturada. Quando batia em mim, eu sentia, assim, uma beliscada, às vezes um pouco forte, mas foi o máximo, assim. Mas eu estou me dispondo a estar nesse lugar, né? E não é que eu queira essa disposição de estar nesse lugar, não é uma disposição para me colocar num lugar de tortura. Né? O que eu quero não é que isso seja uma tortura, existe um limite para isso, mas eu quero, com o meu trabalho, provocar, eu acho que é muito necessário trazer uma provocação, e dependendo do que eu quero provocar como trabalho, estender, sabe, ir além, às vezes é necessário. Por isso que eu me disponho a ir além, até um determinado limite, né? Até o suportável. Eu me identifico muito, assim, eu vi uma fala uma vez da Marina Abramovic, que é, né, uma das referências, assim, da performance, e que eu me identifiquei bastante com o que ela falou. Que ela dizia que quando a gente trabalha com a dor e é possível a gente explorar essa dor e a gente trabalhar com a dor de forma que a gente pode transmutar essa dor. Então, eu acredito que eu também faço isso de alguma forma, em alguns trabalhos. Né? Essa dor que está presente ali, ela não é uma dor gratuita. Ela está presente e ela vai ser transformada, ela vai ser transmutada de alguma forma. Então, eu acho necessário, em alguns trabalhos, ir além do que é considerado normal, né, na sociedade. Mas é claro que eu estabeleço um limite, porque eu não vou me matar nos trabalhos, né? Porque já aconteceram alguns trabalhos de artistas fazerem algumas coisas e chegar a óbito. Não é isso que eu quero. Então, existe um limite ali, mas eu sei que eu estou me dispondo, eu sei que eu estou me expondo a algo que vai ser extremo, mas eu sei que esse extremo tem um determinado limite. Mas eu acredito que, como com o trabalho eu quero expor o que é a minha vivência, e infelizmente a minha vivência como uma pessoa negra, a minha vivência diante do racismo que eu vivo, diante do machismo, da misoginia e tudo que é, né, viver numa sociedade machista, numa sociedade que mata mulheres todos os dias e numa sociedade que discrimina pessoas pela cor da pele, eu não, de verdade, eu não quero suavizar, sabe? Eu vou dizer isso, assim, porque a minha realidade, ela não é suave. Então, eu penso que se eu vou tratar disso que eu estou vivendo, para mim não faz sentido dar uma suavizada para as pessoas que vão ver os trabalhos. É claro que eu entendo que tem um impacto diferente nas pessoas negras, né? Como eu mencionei lá na frente, que eu sei que por terem vivido isso, o trabalho vai ter um outro impacto nessas pessoas, mas para as pessoas que não conhecem a nossa realidade, eu não quero que isso seja fantasiado para as pessoas, porque não é para que elas se sintam confortáveis.
porque não é confortável o que eu vivo. O racismo não é confortável. Então, eu não vejo por que eu vou falar do racismo que essas pessoas praticam, da misoginia, do machismo que essas pessoas praticam e que elas precisam serem confortadas com essa imagem. Não é para as pessoas se sentirem confortáveis. Por isso, eu trago algo que é, em certa medida, extremo. Mas é claro que eu sei ao que eu estou me expondo e tem um limite ao qual eu estou dispondo o meu corpo. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. Bitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.